confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 12. Crescendo através da adversidade. Perseverança. Os destinatários da carta aos Hebreus estavam experimentando adversidade em alto grau. O escritor da carta reconheceu que eles estavam diante de grande sofrimento, que algumas vezes eram publicamente expostos ao insulto e à perseguição, e que eles aceitaram com alegria o confisco de suas propriedades, pois sabiam que possuíam bens melhores e duradouros. Hebreus, capítulo 10, verso 32 ao 34. Para tais pessoas que estavam passando por perseguição e por dificuldades por causa de sua fé em Cristo, o escritor disse: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, verso 36. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Perseverança é a qualidade de caráter que nos capacita a perseguir um alvo a despeito dos obstáculos e dificuldades. Uma coisa é suportar a adversidade simplesmente. Isso é, em si mesmo, louvável. Porém, Deus nos chama para algo mais que o suportar o fardo da adversidade. Ele nos chama a perseverar, continuarmos firmes diante da adversidade. Observe como o escritor de Hebreus concentra-se em alcançar o alvo. Havendo feito a vontade de Deus, e corramos a carreira que nos está proposta. A vida do cristão é uma vida ativa e não passiva. O cristão é chamado a buscar com diligência a vontade de Deus. Fazer isso requer perseverança. Vimos no capítulo 1 o comentário de um escritor de que a vida não é fácil. Ela é constituída por uma série de dificuldades dos mais diversos tipos e graus, normalmente existentes por um período de muitos anos. Alguém já disse que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. No entanto, até mesmo tais metáforas não expressam adequadamente a realidade. A vida cristã poderia ser descrita melhor como sendo uma corrida com obstáculos com a distância de uma maratona. Pense numa corrida com obstáculos com mais de 42 quilômetros. Acrescente a isso muros de escalada, rios a ultrapassar, barreiras a transpor e uma quantidade infinita de obstáculos inesperados. Assim é a vida cristã. Não é de se admirar que alguém tenha observado que poucos cristãos terminam bem. Porém, Deus deseja que todo cristão termine bem. Ele deseja que corramos com perseverança. Ele deseja que persistamos em fazer a sua vontade, independentemente dos obstáculos. O chamado pai das missões modernas, William Carey, é um exemplo famoso de alguém que perseverou. Apesar de uma sucessão de obstáculos inacreditáveis,
incluindo uma esposa emocionalmente distante, que acabou ficando louca. Ele traduziu a Bíblia inteira, ou partes dela, para 40 idiomas e dialetos da Índia. A irmã dele é igualmente um exemplo de alguém que perseverou. Quase totalmente paralisada e acamada, ela permanecia deitada em sua cama em Londres, orando por todos os detalhes e lutas do trabalho de seu irmão na Índia. Poucos conseguem se identificar com a perseverança de William Carey, quer nos obstáculos incríveis que enfrentou ou nas obras maravilhosas que realizou. Mas deveríamos nos identificar com a perseverança da irmã de Carey. Ela perseverou fazendo a vontade de Deus em seu estado de inválida. Ela poderia não fazer muito, pelo menos é o que nós achamos que poderia não ser muito. Mas ela perseverou no que podia fazer, realizando a vontade de Deus para ela, porque ela perseverou em oração. Seu irmão foi fortalecido e capacitado a perseverar em seu trabalho missionário na Índia. A irmã de Carey fez mais do que perseverar alegremente em sua paralisia. Ela perseverou fazendo a vontade de Deus, apesar de sua paralisia. Você e eu somos convocados a perseverar. Cada um de nós possui uma corrida a correr, uma vontade de Deus a cumprir. Todos encontraram inúmeros obstáculos e situações que podem desanimar. Para conseguirmos correr a corrida e terminarmos bem, precisamos desenvolver a perseverança. Como podemos fazer isso? Tanto Paulo quanto Tiago nos dão a mesma resposta. Paulo disse que, sabendo que a tribulação produz perseverança. E Tiago disse: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3 e Tiago capítulo 1, verso 3. É possível vermos aqui um efeito mutuamente intensificador. A adversidade produz perseverança, e a perseverança nos capacita a enfrentar a adversidade. Encontramos uma boa analogia no treinamento de levantamento de peso. Levantar peso desenvolve os músculos, e quanto mais os músculos forem desenvolvidos, mais peso uma pessoa consegue levantar. Embora a perseverança seja desenvolvida na difícil prova da adversidade, ela é energizada pela fé. Considere novamente a analogia do levantamento de peso. Embora os pesos na barra de ferro forneçam a resistência necessária para desenvolver o músculo, eles não fornecem a energia necessária. A energia deve vir de dentro do corpo do atleta. No caso da adversidade, a energia precisa vir de Deus por meio da fé. É a força de Deus, e não a nossa, que nos capacita a perseverar. No entanto, devemos nos apropriar da força do Senhor por meio da fé. Já observamos o chamado do escritor para perseverar em Hebreus capítulo 10, verso 33 e Hebreus capítulo 12, verso 1. Entre esses dois chamados à perseverança está o famoso capítulo da fé, Hebreus capítulo 11. O escritor, na verdade, nos convoca a perseverar pela fé.
O capítulo 11 é um capítulo motivacional, à medida que ele fornece exemplos de pessoas que perseveraram na vontade de Deus pela fé. Colocar na sequência a dependência antes da perseverança neste capítulo foi uma escolha deliberada. Não podemos crescer em perseverança até que tenhamos aprendido a lição da dependência. Por exemplo, você é capaz de dirigir um trenó puxado por cães até o Polo Norte por pura empolgação, mas é incapaz de correr a corrida cristã dessa maneira. Se você for correr a corrida de Deus, fazendo a vontade de Deus, então você terá de correr na força de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. João, capítulo 15, verso 5 e Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Jesus e Paulo afirmaram os dois lados da mesma verdade. Sem a força de Deus nada podemos fazer, mas com ela somos capazes de fazer tudo o que precisamos. Fomos chamados a perseverar, a fazer a vontade de Deus apesar dos obstáculos e desalentos, mas somente na força dele. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.